E nós conversamos com o advogado Carlos Rebouças sobre essas questões da Previdência. Ele falou sobre a nova regra 8595, o déficit do INSS e a desaposentação. E continuando sobre esse assunto de aposentadoria, a gente conversa agora com o advogado Carlos Rebouças, que vai explicar para a gente, doutor Carlos, primeiro, essa regra 8595 aprovada agora com ajuste fiscal. De fato, ajudou o trabalhador, ajudou quem é beneficiado pela Previdência? Ela ajudou, né? Porque, na verdade, agora o trabalhador, para aposentar integralmente, ele basta somar a sua idade com 35 anos de contribuição no caso dos homens e 30 no caso das mulheres. Um cálculo aqui para a gente ver isso na prática: uma pessoa com a regra do fator previdenciário, que é o fator antigo que ainda está sendo usado, porque essa nova regra é uma opção. Você pode optar por aposentar pela nova regra ou pela regra do fator previdenciário. Lembrando que o fator previdenciário sempre gera uma perda, né? Uma pessoa que se aposenta aos 60 anos, levando em conta o fator previdenciário, ela perde em média 30% do valor da sua aposentadoria. Ao passo que ela somando seus 35 anos de contribuição mais a idade, né? Imaginemos que uma pessoa some 35 anos de contribuição com a idade, e aí vai dar 65 anos, ela se aposenta 65 anos integral, sem haver perda nenhuma. No caso das mulheres hoje, se ela somar, né, a sua idade, ela consegue se aposentar até os 55 anos de idade, se somar com 35 anos de contribuição. Houve uma melhoria no sentido de que você não precisa mais usar esse cálculo atuarial do fator previdenciário. Você tem agora um critério objetivo, né? Melhora, sim, consideravelmente. A questão do escalonamento do aumento desse número é porque até 2026 você vai ter acrescido, a partir de janeiro de 2019, um ano, a cada 2 anos vai ter um ano a mais, né? Então hoje é 85,95, em 2019 vai ser 86,96, aí 2 anos depois 87,97, até chegar ao limite em 2026 de que vai ser 90,100. Então, em 2026 a soma será essa, né? 90 pontos para as mulheres, que é a soma de 35 anos mais a idade, e para o homem é a soma de 35 mais a idade, que também vai ser a soma de 100. Doutor Carlos, o governo sempre reclama muito que a Previdência Social aqui no Brasil, da forma que ela é feita, as pessoas que estão trabalhando aqui mantêm quem está aposentado, que essa regra um dia vai ter que mudar, que tem que haver uma reforma previdenciária. Essa reforma ela pode vir, na sua opinião, como? Como é que poderia acontecer? O que é que deveria acontecer para que o governo deixasse de reclamar tanto desse rombo na Previdência e que realmente ela conseguisse se manter? Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: a Previdência Social ela é superavitária, ela sempre tinha valores bem acima do necessário. Mas o mau uso, a má versação da verba pública por parte do governo federal, né? Nós temos aqui um exemplo que a ponte Rio-Niterói, ela foi construída na época com o dinheiro que era da Previdência Social, né? Entre outras obras grandiosas, né, custeadas pelo governo federal. Como a Previdência Social tinha um caixa gigantesco e um custo mínimo, né, logo a pouco após a sua criação, o governo pegou esse dinheiro, não pensou no futuro, porque hoje nós não teremos esse problema, e usou esse dinheiro para investir em obras grandes do governo federal. E aí o governo sempre alega isso. Mas nós temos que dizer também que, em contrapartida, nós temos grandes juristas do Brasil, inclusive aqui no Ceará, o professor Hugo de Brito Machado, onde ele todo ano lança uma obra, né, dizendo que não existe esse déficit na Previdência Social. Diz que a Previdência tem sim condições de se manter, né? Então na verdade existe até esse contraponto do professor Hugo de Brito, que é um grande advogado previdenciarista. Mas o que o governo alega é que, se não houver uma reforma, né, urgente, haveria uma quebra da Previdência. E se houver essa quebra, a culpa é do próprio governo, que no passado usou esse dinheiro para outros fins, né? Na minha opinião, essa mudança que houve agora é uma mudança positiva. Essa mudança onde existem critérios objetivos para a pessoa se aposentar com o teto máximo, sem haver perda, e não se aposentar tão velha, porque a pessoa que começar a contribuir, por exemplo, com 30 anos de idade, ela consegue se aposentar aos 60 ou aos 65, dependendo se for homem ou mulher, né? Então, eu penso que essa é uma boa fórmula. E esse escalonamento que vai aumentar a idade da pessoa se aposentar até 2026, ela também é boa porque ela segue aí o critério de aumento de expectativa de vida do brasileiro até 2026. Então vai dar um fôlego para a Previdência,
até porque o brasileiro também vai viver mais. Então é uma regra boa. O que não pode, ao meu ver, ser implementado é essa questão de uma idade mínima que seja incompatível com essa idade de 60 ou 65 anos de idade para se aposentar. Isso aí seria terrível para o povo brasileiro, para aquela pessoa que vai se aposentar. Então, assim, a fórmula usada agora, ao meu ponto de vista, chegou a ser uma fórmula que a pessoa consiga se aposentar sem a perda. Existe hoje muita dúvida em relação à Previdência Social, né? Principalmente quanto à questão das pessoas que continuam contribuindo mesmo depois de se aposentar. Existe, no caso, na sua opinião, a possibilidade que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dê de fato ganho de causa a essas pessoas que pedem a desaposentação? Pronto, né? A presidente Dilma vetou, né, a questão da desaposentação, alegando que haveria aí bilhões, né, se eu não me engano, 70 bilhões de prejuízo para a Previdência Social na próxima década aí, nas próximas décadas. Eu penso, o STF ele é um órgão de julgamento de defesa da Constituição Federal, mas nós temos que lembrar que o STF também é um órgão político. Lembremos que há alguns anos atrás o STF julgou aquele polêmico caso da contribuição imposta a pessoas já aposentadas, né? Que do ponto de vista legal é um grande absurdo, porque se uma pessoa já contribuiu pela vida toda, né? Ela é hoje aposentada ou pensionista e ela continua contribuindo, ela vai contribuir para quê? Ela vai se aposentar após morte? Não tem sentido, né? Então houve um julgamento político por parte do STF, aonde para proteger aí a tese do governo, né, de que era necessária essa contribuição para manter a Previdência Social, o STF julgou isso como sendo constitucional, quando todos nós sabemos que é inconstitucional. Você não pode, o contribuinte, ele tem que ter uma contrapartida. A obrigatoriedade é um direito adquirido. Então, como é que eu vou contribuir com algo se eu não vou ter a contrapartida no caso, por exemplo, do aposentado, né? A desaposentação é uma tese que já foi aceita há bastante tempo e agora com esse veto da presidente Dilma, né, vamos ver qual vai ser o comportamento do STF. Mas é por isso que eu estou lembrando que é um órgão político e por isso pode haver essa interferência política também e haver um julgamento contrário à desaposentação. Depois do intervalo.